Acredito que todos vocês já sabem que Liam Rossenior provavelmente é o nome mais próximo de virar treinador do Chelsea. E hoje eu vou fazer aqui aquele papel de montar o elenco, né? Vou montar um elenco com Liam Rossenior e o Chelsea, né? Vou pegar as peças que tem hoje, pegar algumas contratações e montar um elenco aqui com ele. Vou falar também um pouco sobre perspectiva, o que esperar a longo prazo, né? Assim como eu fiz com o Enzo Maresca e outros treinadores aqui. E basicamente esse é o objetivo do vídeo de hoje, cara. A gente conversar aqui um pouco mais a fundo e entender um pouco ali do que talvez seja pedido por esse treinador ou não. Enfim, cara, a gente vai conversar sobre esse tipo de coisa aqui hoje. Pra você que não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja bem-vindo ao Plano Blues. E assim, cara, com toda certeza eu preferiria um treinador mais pronto, eu preferiria um treinador mais velho, um treinador que já fez vários trabalhos grandes na sua carreira, que tem grande experiência, né, por trás dele. Com toda certeza, pra mim, esse seria o cenário ideal, ainda mais falando de um time gigante, né, de Big Six e tudo mais, com muito dinheiro, tudo que vocês já sabem, né? Então, a minha preferência seria por esse tipo de treinador. Eu não mudei muito de ideia em relação a isso, eu volto a falar. Eu acho que muitas pessoas vão começar a entender as minhas críticas do passado em relação a muita coisa, né? Tanto a direção também, quanto em relação ao tipo de treinador que o Chelsea vem contratando. Eu acho que agora, olhando pra esse cenário que a gente tá vivendo nesse momento atual, a galera começa a entender o que significa você contratar um treinador que tá vindo da Championship ou que tem muito pouca experiência e o que isso pode acabar causando a longo prazo, sabe? Muita gente tá passando no sentimento que a temporada ela acabou porque esse treinador pode chegar e simplesmente jogar tudo lá pra baixo, né? E a gente ir mal na Champions, a gente não conseguir pegar a vaga europeia e tudo mais. E eu entendo esse lado, realmente é um bom pensamento. Inclusive, cara, Enzo Maresca, mesmo na sua primeira temporada, ficou perto de não conseguir a vaga, não tinha muita garantia não. A gente dependeu até da última rodada pra conseguir a vaga, cara. Foi realmente no limite ali, naquela primeira temporada. Então foi bem complicado, foi bem difícil, dependeu até mesmo, né, eu diria que maus resultados dos adversários, né, o Newcastle mesmo, tava vivendo um cenário muito, muito difícil por falta de elenco e alguns outros problemas, a gente acabou conseguindo a vaga em cima deles, mas foi no limite. Então, ir nesse tipo de treinador mais jovem, como é o caso de Rossenior, é um tiro no escuro, cara. E assim, é um tiro no escuro interessante, porque ele tem muito potencial. Então, se eu olho pra Rossenior hoje, eu olho como eu olharia um jogador talentoso, tipo um Steven William, um Lamine Yamal. Talvez eu olhe dessa maneira pra ele. O que não quer dizer que daqui a 3 anos você tem alguma garantia de que esse cara vai ser craque mesmo, porque ele pode acabar flopando antes de virar craque e ele pode acabar não dando continuidade às boas temporadas iniciais dele. Então esse é sempre um ponto de jogadores jovens, né? Você pode ter um cara bom durante uma temporada, mas na outra ele pode não ser esse cara tão interessante. Então Rossenior, pense nele como um treinador de alto potencial pelo que ele já entregou até aqui, pelo futebol interessante que ele mostra em campo, pelo nível de variação tática, o uso de várias formações diferentes, o uso de vários tipos de jogadores diferentes. Então ele é muito rico nessa parte, mas a gente não sabe se ele vai conseguir se adaptar à Premier League, porque a demanda vai mudar. Então agora a demanda não é mais para você jogar em contra-ataque contra um adversário que vai estar com um sistema de marcação todo desmontado. A demanda agora é para você conseguir dominar a partida com bola no pé, porque a maioria dos clubes não tem time para bater de frente com o Chelsea, não tem um time forte o suficiente. Então agora ele vai ter que mostrar domínio nas partidas, o que ele não vinha fazendo, cara. E, inclusive, o time do Estrasburgo, se você prestar atenção, ele tem um elenco pior que boa parte da Ligue 1, cara. Ou ele tá em nível com os elencos de baixa, ou ele tá realmente abaixo dos grandes elencos ali. Tem pelo menos uns 11, 12 times ali que eu consigo enxergar que tem um elenco um pouquinho melhor do que o Estrasburgo, ou muito melhor, né? Então, é um cenário ali que, pra pessoa que ela tem um bom conhecimento, ela entende que o Estrasburgo tá sempre meio que em desvantagem. E, de certa forma, ele não joga tanto assim, usando a posse da bola, inclusive, né? Ele não usa tanto esse recurso, o que também pode ser algo muito positivo. Pode ser que ele não esteja nem perto do 100% dele, e agora que ele vai ganhar grandes jogadores, vai estar na liga grande, ele vai conseguir mostrar isso. Então sempre existe esse cenário, mas é um tiro no escuro, cara. Um tiro no escuro continua sendo um tiro no escuro. É correto você atirar no escuro? Não, porque a chance de você acertar é baixa, ok? É difícil, pode ser que eles acertem, e mesmo que eles acertem, a ideia em si é ruim, cara. A ideia, ela é horrível. É uma coisa que eu falo sobre essa direção. Ela acertou algumas coisas aqui, como por exemplo Cole Palmer, mas não de uma maneira que você dá um mérito a eles, cara. Não dá pra dar um mérito, sabe? Tem muita coisa que essa direção ela acaba acertando que é sem querer e que é por volume, sabe? É de tanto insistir, de tanto dar errado que uma hora eles acertam. E aí vem gente elogiar e defender a direção e você fica,
vai pensando, cara, é simplesmente bizarro, sabe? Porque você vê a história inteira, você percebe que não é bem assim. Volto a falar até do exemplo de Cole Palmer. Só foi possível porque Guardiola, sabe, não se comportou direito. Ele claramente devia ter deixado ele ser emprestado depois dele voltar. Ele precisava do jogador. Talvez na época ele pensou que não precisava, mas ele precisava, né? Hoje estaria sendo de grande ajuda. Cole Palmer tá ali. Então é um acerto que você pode colocar na conta da direção, ou você pode entender que às vezes é o acaso. Nesse caso aqui, mano, pode ser também o acaso, né? Pode ser que ele seja o treinador perfeito pra esse trabalho, pode ser que ele faça um trabalho incrível. O mérito não vai pra direção, não, cara. A atitude, o comportamento de demitir o treinador atual no meio da temporada, sendo que as coisas estão no lugar correto, é estranho. É uma atitude que não é correta. E, de novo, ir atrás de um cara, né, que é um tiro no escuro, tendo tantos treinadores prontos no mercado, ok? Então, eu deixo isso aqui em mente. E aqui eu entro na perspectiva do cara que fala que Enzo Maresca, ele não podia sair e tudo mais. E aqui eu não tô entrando no mérito se esse treinador, ele vai fazer um trabalho melhor ou não. Não tô entrando nesse mérito. Mas eu vou entrar no mérito que é muito importante de você entender, que é a questão do encaixe. A ideia de um treinador tem que encaixar com o elenco. Então, eu vejo uma galera falando como se Enzo Maresca fosse um excelente treinador de jovens. Simplesmente tá errado. Não é uma opinião, ok? Isso aqui não é uma opinião. Ele não é um treinador de jovens. Ele não é um treinador de jogadores jovens. Ele usa jogadores jovens como qualquer outro treinador. Se o jovem for muito cru, não vai encaixar muito bem e não vai ter continuidade nenhuma. Se o jogador jovem, ele tiver minimamente pronto, ele coloca em campo. Mas ele não dá prioridade. Tanto que Estevão, quando chegou, ficou no banco mesmo jogando melhor que muitos que ele tinha ali, mas esses outros jogadores têm bem mais experiência que Estevão na liga. Mas eu não vou isolar o exemplo não, cara. A gente pode ir pro Leicester dele, cara, e ver os jogadores que ele utilizava. Ele tinha acesso a jogadores jovens no Leicester, os jogadores mais velhos jogavam. Era a preferência. Via Harry Winks, a gente conseguia ver o 9 mais velho ali sendo o principal, como o Jamie Vardy, e tinha outros jogadores mais jovens, até com mais fisicalidade pra entregar em campo. Então, ele dava prioridade. A gente tinha um Kiernan Buggy também, que já tinha uma boa experiência, né? Então, ele não tava tanto assim focado em jovens, não tem nenhum sinal positivo dele em relação a isso. Não tem nada que se enxergue em Enzo Maresca que pense, pô, ele é muito bom com os jovens. Não tem. Eu não vejo nenhum jovem que tenha evoluído assim porque tava com o Enzo Maresca. O que evoluiu foi o sistema e as coisas acabaram mudando em campo. O sistema começou a ser um pouco mais complexo, isso acabou dando resultado em campo, mas o jogador jovem, ele não deu passos pra frente. Muito pelo contrário, ele usa os jogadores mais velhos que ele tem disponível, muitas das vezes jogadores com experiência. Acredito eu que ele se beneficia disso, principalmente olhando para o que ele fez no Leicester. No Leicester ele tinha realmente um uso ali de jogadores mais velhos. E, por exemplo, quando ele usou Caçadei, que era tão jovem, era porque Caçadei já estava minimamente pronto. Era quem ele tinha disponível. Não tinha muito elenco, não tinha muito o que fazer, mas se ele tiver um jogador mais velho com um melhor desempenho em campo, com mais experiência, ele vai usar. Então não tem nada na carreira de Enzo Maresca que comprove que ele é um bom treinador de jovens, considerando que esse projeto era para treinar jogadores jovens, talvez ele não seja a melhor escolha. São poucos treinadores de jovens, eu consigo lembrar aqui, por exemplo, de Sebastian Hunes, que eu falo tanto, né, aqui no YouTube e também no meu Twitter, tá na tela @ddcorvo, me segue por lá, ok? Comento futebol diariamente. Lá eu sempre falo desse treinador e ele é um excelente treinador de jovens, tô sempre mostrando ali, né, prints da diferença de um jogador de uma temporada pra outra e como o jogador evoluiu e tudo mais. E eu acho que ele melhora jogadores no conjunto geral, mas jovens acabam sendo mais beneficiados. Fica mais fácil de você perceber a evolução desse tipo de jogador jogando com Sebastian Hunes. É um dos poucos que eu consigo falar, então não tem muitos, ok? São poucos, são raridades. E Liam Rosenior acaba entrando nesse cenário, ok? Porque eu acho ele um bom treinador de jovens. E aqui é o porquê que talvez ele seja perfeito pro Chelsea. Talvez seja o lado que as pessoas não vão te mostrar. Em primeiro lugar, que ele não tá preso à formação. Ele não tá preso a tipos de jogador, né? Ele tem um tipo que beneficia ele. Por exemplo, você olha pro meio de campo, a dupla de volantes defensivos, que nem é Enzo Fernandes e Moisés Caicedo, pode ser de um benefício absurdo pra ele. Mas ele não tá preso, ele não tá fixado nisso. Ele pode usar outro tipo de jogador, outro tipo de estilo de jogo. E no Estrasburgo ele já faz isso, né? Inclusive, um dos motivos porque o Estrasburgo tá tão bem, porque ele fica se adaptando ao elenco limitado e aleatório. Porque toda temporada o Estrasburgo vai ter um elenco diferente, cara. É assim que funciona esse tipo de clube. Como, por exemplo, o Girona, você vê a rotatividade absurda de jogadores, não tem consistência nenhuma de uma temporada pra outra. E você tem que fazer acontecer, sabe? Então, acredito que ele tá fazendo acontecer da melhor maneira possível. Eu acho legal isso aqui. Nem todo treinador vai conseguir fazer o que ele fez ali. E são sinais bem positivos. Então, a gente vê um treinador que não tá pegado a um design de formação, a um 3-4-3, 4-2-3-1, não tá pegado a isso. A gente vê um treinador que não tá pegado a um tipo de jogador, pode usar um ponta, um atacante, um meio atacante. Tudo ali ele vai conseguir utilizar. E a gente também tá vendo um treinador que tem excelentes padrões com jogadores jovens que mostram sinais de evoluções com o passar dos meses, aceleram seus processos de evolução e até consegue enxergar uma posição melhor para um jogador jovem, como o que ele fez com Valentim Barco, ou como o que ele fez com Diego Moreira, que virou ala/lateral, né? Inclusive marca como um lateral de fato hoje em dia, evoluiu muito nessa parte. Então, cara, é um cara que ele é feito pra isso. Se
tem um dos motivos porque eu estou tanto em defesa desse treinador e eu tô até animado com a vinda dele, é isso, cara, são esses sinais. Sinais de um treinador que realmente, cara, consegue pegar ali um jogador jovem e fazer ele se desenvolver bem. É claro que agora eu volto a falar, ele vai pra Premier League, ele vai ter que propor jogo e ele vai ter que fazer essa galera funcionar. Jogador com um pouco mais de ego, jogador que é um pouco mais difícil de lidar, e aí eu já não sei se ele vai conseguir. Não sei se ele vai conseguir motivar. Volto a falar que é um tiro no escuro. Gostando ou não disso, é a verdade, é um tiro no escuro. Ele parece ser perfeito até aqui. Com todo esse cenário hipotético, né? No hipotético parece perfeito. Na prática a gente vai ver aí se vai ser ou não. Mas eu não encontro nenhum treinador inglês com esses padrões. Os melhores treinadores ingleses que eu tenho em mente não tem essa complexidade toda. E pode ser que por isso eles entreguem até melhores resultados, né? Nem sempre o que é mais complexo funciona melhor. Acredito que em alguns cenários você simplificar as coisas seja até um pouco mais interessante. Então, quando eu olho pros melhores treinadores ingleses, como por exemplo Ed Howe, eu vejo treinadores que têm mais limitações que ele, mas que ao mesmo tempo a execução simplificada da ideia pode ser exatamente o que faça dar resultado e talvez seja exatamente a diferença de sucesso dentro da Premier League. Talvez Leon Rosenior não consiga inicialmente entregar esse sucesso, talvez tenha uma primeira temporada fraca e por isso eu daria uma temporada a mais a ele. Eu penso em um trabalho de 2 temporadas pelo menos, que é começar a primeira temporada, se as coisas não forem bem, bancar ele pra próxima, ver no que é que dá, porque ele é um treinador muito jovem, então é normal que na primeira temporada ele não dê certo. Então eu não espero nem grandes resultados e eu quero que isso aqui fique gravado em vídeo, ok? Eu não quero que as pessoas tenham ideia errada. E eu volto a repetir o que eu falei lá no início, eu prefiro um treinador pronto, pra que ninguém tire isso aqui de contexto e tente dizer, né, que eu disse que esse treinador era absurdo ou algo do tipo, ou eu tava defendendo ele. Não, eu tenho um ponto muito claro que eu tô falando em todo vídeo, né, que eu tenho essa preferência, mas é claro que dentro do cenário atual, limitado que a gente tem com essa direção, que pra mim é muito problemática, é isso que a gente tem talvez de melhor escolha. Tem poucos treinadores que são melhores escolhas que ele, por isso que eu acho que um Leon Rosenior pode ser, né, o treinador perfeito pro cargo. Esse é o motivo que me faz pensar desse jeito. Agora, perfeito pra esse cargo, não pra todos os times, não que tenham um super nível e tudo mais, mas pode ser perfeito pra esse cargo e pode dar uma identidade muito legal. E quando eu mostrei esse elenco montado, vocês vão entender muito bem porque que eu tô falando isso, porque alguns jogadores vão passar a jogar em uma posição que pode ser até mais interessante pra eles, mostrar um brilho diferente, né? Enfim, cara, acho que eu já tô falando bastante, agora vamos pro elenco, né? Vou mostrar pra vocês o que eu montei. Antes disso, vou pedir pra você, se você estiver gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o like nele, ajuda bastante o canal. Também tem a opção de hype na aba de comentários no smartphone, você dá um hypezinho gratuito, esse vídeo chega em mais pessoas. E se você quiser me ajudar de outra maneira, né? Se você quiser contribuir financeiramente com esse canal, tem o Seja Membro ativos aí, você pode se tornar membro do canal. E isso é uma fórmula que você tem aí de poder me ajudar, ok? Um valor bem em conta, só pra ser realmente ali, né, um pequeno incentivo. Enfim, cara, agora vamos lá. Bom, aqui tô eu com o elenco montado e eu quero que vocês não se apeguem à formação, não se apeguem. Eu não sei se vai ser 3-4-3. Tem treinador que eu posso bater na tecla e tem treinador que eu falei que ia ser determinada formação e o treinador não usou e o time jogou pior. E depois, com o passar do tempo, ele foi lá e foi pra formação que eu coloquei no meu vídeo e deu certo. Então tem casos assim, mas esse aqui não é um desses casos, porque não sei se vai ser isso aqui, cara. Realmente, ele pode usar muitas formações em times que ele tava até em um cenário um pouquinho diferente. Ele usou um 4-2-3-1 ali com consistência. Então eu acho que ele pode usar aqui. Até porque é uma maneira de você conseguir usar Palmer, Estevão e algum outro jogador de ataque. Apesar de que eu gosto muito do 3-4-3 dele, até por isso eu trouxe essa formação. Ela deixa o time um pouco mais coletivo, talvez dê lembranças de um Thomas Tuchel, né? Isso é muito legal. Enfim, vamos lá. Vamos começar pelo goleiro. Nós temos aqui Diogo Costa e Mike Penders. E pra mim é essencial a compra de um goleiro novo, porque nosso goleiro atual não traz nenhuma segurança. Diogo Costa é um goleiro muito bom, agarra muito, realmente fecha muito. E também, além das defesas incríveis, ele é muito bom com os pés, cara. Ele passa muito bem, ele distribui a bola muito bem. E é um cara com conforto com os pés. Então é um goleiro assim que eu teria no meu radar ali pra trazer pro time. Eu coloquei ele como substituto no Manchester City, né? Pensando na possível saída do brasileiro Ederson, eu coloquei ele lá, pra quem lembra na época. Então, eu não tô falando de um goleiro que eu acho medíocre, nem nada do tipo, ele é bom pra caramba, no meu ponto de vista. Titular absoluto da seleção de Portugal é muito importante. Pega pênalti, é o tipo de goleiro que você quer ter em um time grande, cara. Tem Penders que tá indo muito bem, mas ainda não tem nível pra ser titular do Chelsea, seria muito arriscado, né, acredito eu. E também, se quiser uma opção da liga, que é bom também com os pés, tem Bart Verbruggen, do time do Brighton. Ele é excelente, jogou com um treinador que usava bastante essa parte, mostrou que tem muito potencial nisso e realmente joga bem com os pés, ok? É uma opção da liga que vai ser talvez um pouco mais barata que um Diogo Costa, que é caro, mas eu acho que vale a pena investir
investimento. Como vocês podem ver, o time tá bem parecido com o que já é hoje. Eu fiz poucas modificações e essas poucas modificações são de jogadores que a gente precisa. Acho que é isso. Indo pra linha de zaga, o trio de zaga que a gente vê aqui, cara, a gente já tem eles hoje no elenco, não tem modificações. E essa é a parte positiva desse treinador, porque você não precisa ir ao mercado e você pode utilizar os jovens que já estão ali, que eles vão jogar um pouco melhor. Lembrando que esses jogadores não estão mais na fase inicial deles, então a maioria deles evoluiu bastante, né? Já não são mais jogadores tão jovens assim. Tá todo mundo aqui pronto, né? A gente tem aqui como zagueiro central Chalobah e Osmane Diomandé, que viria do Sporting, o Osmane Diomandé do Sporting. Já falei dele aqui no canal. Eu acho ele incrível, eu acho que ele é feito pro futebol moderno, uma figura de muita segurança e que pode inclusive tirar a vaga de algum desses jogadores aqui que vocês estão vendo como titular, ok? Tem potencial pra isso. Talvez valha a pena botar um desses aqui no banco pra botar Diomandé em campo, porque ele joga muito, é um jogador com uma presença física muito boa, eu acho que é feito pra uma Premier League também. Super interessante. Na direita da zaga nós temos Wesley Fofana e Achapong. Na esquerda da zaga nós temos Levi Coyle e Rato, Jorel Rato. Não usaria ele de ala, apesar de que Rato pode ser ala também, assim como o Achapong pode jogar de lateral, mas eu não utilizaria. E eu quero que vocês se atentem a um detalhe muito importante aqui, nessa formação. Não só a ausência de Malo Gusto, que eu vou falar um pouco mais pra frente, como também a gente tem um padrão aqui. Se ele utilizar o sistema de alas e essa formação, ele vai precisar de umas figuras mais ofensivas como ala mesmo. Ele pode adaptar um dos pontos e tudo mais, mas eu acho que não é o melhor cenário. Acredito eu que é muito legal você ter a presença dos dois jovens alas aqui que eu coloquei, exatamente porque quando for ala você tem uma figura que consegue estar mais equilibrada como titular e uma figura mais ofensiva. E se você vai para um sistema de laterais, então ele usa uma linha de 4 nesse sistema aqui, ele pode usar James e Achapong, ele pode usar Cucurella e Rato, ou ele pode usar até mesmo um James e Chalobah, ou um Cucurella e Coyle na esquerda do campo. Existem essas possibilidades aí, então pra quem pensa numa linha de 4 e pode pensar, pô, mas talvez Giovanni Kenda não seja uma boa pra uma linha de 4, mas tem esses dois jogadores aqui que são laterais, também são zagueiros, então eles conseguem cumprir esse papel. Tenha isso em mente aqui. E agora falando na ala direita, nós temos Reece James e Giovanni Kenda. Kenda foi um bom ala no meu ponto de vista, não sei se ele vai ser um bom atacante da Premier League, mas acho que como ala ele tem tudo pra entregar muito, né? O cara que vai trazer ali uma velocidade legal, vai ser mais ofensivo e tudo mais. Muito legal pra você buscar um gol, né? Enfim, nós temos na ala pela esquerda Cucurella e Diego Moreira. Diego Moreira tá jogando muito bem atualmente, tá muito bem treinado e eu levaria ele junto desse treinador, ok? Acredito que juntar os dois de novo seria muito interessante. Falando um pouco sobre o Gusto, eu acho que eu tentaria manter ele no elenco. Se ele aceitasse, né, revezar direitinho ali o papel, eu acho que eu aceitaria manter. O problema dele é que ele não é um bom zagueiro, né? O Malo Gusto não é um bom zagueiro e ele também não é um bom ala ofensivo, então se você quiser mais ofensividade na ala, ele não vai trazer. Apesar de que ele não é um ala tão ruim, ok? Ele já joga de uma maneira bastante ofensiva no Chelsea, ele entrega boa parte. Ele só não entrega gol e também às vezes tem um acabamento meio problemático das jogadas. Vê uma diferença enorme entre ele e James exatamente nisso aí, cara. A técnica de James é muito melhor que a dele. Então pode ser bem limitante. E aqui entra num ponto ali que eu falei, né, de Tuchel, porque James pode voltar a ser aquele jogador, né, que tem um protagonismo absurdo. Não só o cara que vai fazer um cruzamento e vai tirar uma assistência, ou o cara que vai decidir o jogo numa bola parada, numa falta. Não, vai ser o cara que vai aparecer como elemento surpresa e fazer o gol. É isso. O cara que vai aproveitar a sobrecarga na esquerda pra atacar na direita. É isso. E esse James é muito legal. Cucurella também, teoricamente, não seria um bom ala. Seria melhor ele estar na zaga, né? Só que não, porque ele evoluiu na parte ofensiva, né? Ele jogou tanto ali, foi tão forçado a jogar ali, né? Mesmo não tendo esse encaixe na parte ofensiva, que ele entregou. Lembrando que isso aqui não é opinião não, rapaziada. Tem gente, às vezes, que acha que as coisas que eu falo aqui tá muito baseado em opinião. Não é opinião não, meu amigo. Se você já viu a entrevista de Cucurella, a mulher dele fala, né? Ah, e os gols? E ele fala, eu não sou muito bom nessa parte. Ele mesmo sabia que ele não era bom fazendo gol. Então colocar Cucurella perto do gol como o nosso treinador fazia é uma insanidade, porque o próprio jogador não acreditava nisso, cara. E com o passar do tempo, depois de ser tão colocado, ele melhorou, como o Enzo Fernandes também melhorou. Não quer dizer que é a melhor versão do jogador, talvez ele jogue melhor como ele joga na Espanha, como vai ser aqui, né? Jogando ali realmente no lado de campo, correndo de um lado pro outro, trazendo muita intensidade física, que é o que ele vai fazer. Se assemelha mais ao que ele faz na Espanha, que pra mim é uma versão bem melhor de um Cucurella. Acredito eu, né, que esse papel ele vai conseguir cumprir agora, porque ele melhorou ofensivamente exatamente por essa fase, né? Onde ele foi forçado a melhorar, já que as oportunidades de gol estavam nas mãos dele. É super interessante essa parte, cara, porque realmente era um jogador alérgico a gol, cara. Assim como o Gusto, que tentou e não conseguiu, né? Esse aí não conseguiu encaixar nessa parte ofensiva, realmente ele é bem ruim nessa parte. A dupla de volantes, a tendência aqui é deixar de um volante render bastante para os dois renderem juntos. Atualmente, Caicedo é um jogador incrível e Enzo Fernandes é meia boca, sabe? Ele vai deixar de ser meia boca, porque ele vai voltar a ser volante, né? Vai deixar de ser o cara que tá atacando espaço pra fazer gol e tudo mais. Eu até acho legal, cara. Eu imagino que ele deve ficar feliz quando ele faz os gols ali. É legal porque ele evoluiu ofensivamente. Mas pra tirar a melhor versão ofensiva de Enzo Fernandes, você tem que sacrificar a
criatividade dele, ou até mesmo o poder defensivo dele e outros aspectos do campo que ele tinha de tão bom, eu não gosto. Eu acho que Enzo é um cara que ele era primeiro volante, né? Acredito que um cara que era primeiro volante, que tinha um nível de marcação bom o suficiente pra ser primeiro volante de uma Premier League, sempre foi muito bom nessa posição, ok, na primeira temporada ele jogou assim. Você fazer ele virar meio que um meio atacante, como fez Pochettino e depois como fez Enzo Maresca, é algo decepcionante. Então, ir pra uma dupla de volantes, poder ser volante, poder tá pensando o jogo de trás pra frente e aí mostrando o verdadeiro Enzo Fernandes, eu acho que é a melhor posição. Acredito eu que ele pode ter números insanos com esse treinador, cara. Números criativos insanos, números defensivos muito sólidos, também ainda conseguir marcar seus gols, talvez não tanto quanto hoje, mas acredito que ele ainda vai marcar seus gols ali em algumas oportunidades. Executar exatamente como ele estava fazendo em Estrasburgo, Enzo Fernandes volta a brilhar bastante. Então a gente tem aqui como primeiro volante Caicedo e Andrei Santos, Enzo Fernandes e Valentim Barco. O Barco tá jogando muito atualmente, eu não deixarei ele de fora. Coloquei ele em outros elencos do Chelsea e eu vou colocar de novo, porque pra mim é um jogador que a gente não pode perder, cara. E lembrando que Barco também joga de ala se precisar, né? A gente tem de extra aqui de ala, gostou, e ainda tem Barco. E lembrando que ainda tem outros volantes, porque o Chelsea tem um monte de jogador, ainda tem alguns que estão de fora que eu não venderia, ok? São jovens talentos que mal jogaram, tem que continuar aqui. Acho que o único de volante que eu venderia hoje é Romeu Lavia. Eu acho que ele é muito melhor indo pra um Liverpool ou pra outro clube de Premier League grande, né? Como o Manchester United, do que continuar aqui, porque ele tem sido mais uma dor de cabeça do que uma solução, e a gente já tem outros nomes que podem cumprir o papel, como por exemplo um Dario Essugo. É por isso que eu acho que o Romeu Lavia eu me livraria dele, até pra recuperar o valor de mercado, lembrando que ele vale na casa do que ele custou, né, pro Chelsea, então você não vai perder dinheiro com isso. Enfim, vamos aqui pro ataque, agora falando dos atacantes de campo, cara. Ele tem várias maneiras de poder utilizar Estevão e Palmer juntos, mas eu acho que essa aqui é a melhor, cara, porque ambos vão conseguir jogar de 10 meio atacante. E eu sei que tem gente que não sabe que Estevão pode jogar de meio atacante de 10, né, e que é uma posição boa e que é uma posição que ele gosta. Lembrando desse fato. Estevão pode jogar, no meu ponto de vista, até de ala, porque ele jogava assim no Palmeiras às vezes, né, ele era meio que um ala, então é uma posição que ele pode acabar jogando também. Mas eu pensaria bastante, né, em um Estevão 10, né, eu acho que é uma possibilidade bem legal, cara. Então eu teria aqui Cole Palmer e Pedro Neto pela direita do campo e Estevão e Garnacho. Lembrando que quando for Garnacho e Pedro Neto, você tem um ponto, então seria uma dobradiça no lado do campo. Aí teria que mudar um pouquinho como função de design de campo, talvez utilizar um semi um pouquinho mais ofensivo pra ter presença por dentro. São fórmulas ali que ele vai ter de encarar o campo ali, quando ele tiver a ausência desses meio atacantes ali, né. Enfim, eu acho que essa formação pode tirar o 100% de Palmer e Estevão junto. Acredito que ambos podem brilhar. E lembrando que Palmer pode ser o cara da esquerda, ok? Mais fácil o Palmer jogar mais pela esquerda do que o Estevão hoje, porque ele tem mais experiência nessa parte. E ele jogava mais pela esquerda, às vezes, em algumas partidas com o Enzo Maresca também, lembrando disso, né? Então é uma possibilidade. Por último, nós temos a camisa 9, nós temos aqui João Pedro e Panicelli. Sim, eu levaria Panicelli, porque eu acho que o perfil dele é muito, muito interessante pro Chelsea, cara. Eu acho ele bem melhor que um Liam Delap. Eu ainda manteria Delap aqui, ok, como terceira opção. Acredito que é legal ter ele aí no elenco, o treinador conhece ele, provavelmente deve conseguir utilizar ele muito bem, então acho que é um jogador que eu daria continuidade. Acredito que quem acabaria zarpando aqui é o tal do Mark Gill, né, por empréstimo, provavelmente. Não tenho o que falar, cara, eu acho que esse treinador pode até ajudar João Pedro a se tornar um jogador ainda melhor, cara. Acredito que o estilo de jogo de João Pedro, o jeito que ele encara o campo, é um estilo de jogo que vai beneficiar ambas as partes. Acho que o encaixe dele com esse treinador é muito legal. Eu acho que esse treinador pode ajudar João Pedro a conciliar melhor entre ser um 10 e um 9, entre ser o cara que cria o jogo, o cara da transição e ainda centralizar. Usar melhor essas habilidades de João Pedro, né? Usar melhor as habilidades de cabeça e saber a hora certa de centralizar. Eu vi uma melhora grande em alguns jogadores nesse aspecto, né? O tal do Emega, ele melhorou bastante desde que esse treinador chegou, se tornou um jogador bem mais consistente. Eu diria que Emega se tornou um jogador interessante a partir desse treinador, cara. Mas eu prefiro muito mais o tal do Panicelli. Acho que o Panicelli mostra padrões muito legais, conseguiu mostrar um belo futebol com esse treinador e um certo protagonismo em jogos difíceis, né? Contra o Paris Saint-Germain mesmo, ele jogou muito bem. Então, acredito que é um jogador que eu teria aqui como opção e talvez até seja o titular da posição e quem sabe a João Pedro mude de posição se ele achar que é melhor, né? Eu volto a falar aqui, ele tem essa capacidade de ver, né, a posição mais interessante do jogador, mas eu tentaria manter João Pedro de 9, porque ele tem toda a cara de um bom camisa 9, né? Enfim, acho que é isso, acho que toda a explicação foi dada, esse aqui é o elenco montado. Não vou falar muito da parte tática, mas é um time bem ofensivo, cara. Os alas, eles atacam bastante, eles realmente, cara, tem uma presença no ataque muito poderosa, a gente vê um monte de design, né? Pode ser com 3-2-4-1, tem outras fórmulas ali, né? Tem um pessoal que chama de outra maneira, né, que é o 3-2-2-2-1,
digamos assim, né? Que seria o padrão. Enfim, cara, são muitas fórmulas, não vou entrar muito em detalhe. Eu acho que o que eu tinha pra falar eu já falei. Enfim, esse vídeo tá chegando no fim. Agradeço a presença de todos. Agradeço você que ajudou o vídeo de qualquer maneira. Muito obrigado mesmo. E é isso, cara. Deixa a opinião de vocês aí sobre esse treinador na aba de comentários também, né? Não esquece disso. Nos vemos em outro vídeo. Tchau.